Dando continuidade então na análise do transe mediúnico em si, lembrando que o transe mediúnico é um estado alterado da consciência que se gradua de pessoa a pessoa, podendo o indivíduo estar mais consciente ou menos consciente. A relevância está na fidelidade que o médium empreende na comunicação em relação ao pensamento dos espíritos. Ser consciente ou inconsciente não é essencialmente relevante para a qualidade do comunicado, mas a fidelidade do médium ao pensamento do espírito, que é o que caracteriza a sua passividade. Chico Xavier relata que em diversos momentos ele estava plenamente consciente, mas altamente passivo. Quando ele psicografa, por exemplo, Paulo e Estevão, ele assiste às cenas do livro, enquanto que a mão tinha um impulso involuntário. Ora, ele estava consciente, poderia interferir no processo, no mecanismo, mas era extremamente passivo pela concentração que ele mantinha. Ele não sofria distrações e nem interferia no pensamento, porque embora mecânico como era, ele poderia sim interferir, uma vez que todo o pensamento dos espíritos passava pela sua mente. Ele assistia o livro, as cenas, as imagens. Emmanuel, não é? Permitia que ele observasse, até para não estranhar o que estava escrevendo. Isso acontece com ele também. Ele menciona em Nosso Lar. Quando psicografava Nosso Lar, ele visita Nosso Lar, para não estranhar as informações que estavam sendo vindo, estava recebendo, que estavam vindo do plano espiritual. Então ele estava consciente, mas passivo. Ou seja, eu tenho que criar condições para não interferir no pensamento dos espíritos, que é a capacidade receptiva mediúnica do médium que nós analisamos. Então, quando o médium ele se posta ao trabalho da mediunidade, ele tem que se colocar como um instrumento dócil, acessível, mas é preciso que ele tenha um preparo anterior, porque aquele exato instante do transe mediúnico na reunião mediúnica não é um evento isolado na vida dele. Isso é muito importante o indivíduo perceber. Ele está envolvido no contexto de uma equipe de trabalho, e os espíritos contam com ele. Não foi por acaso que a equipe se encontrou. Ele não sintoniza com qualquer espírito. Aqui na lâmina retirada do Missionário da Luz, nós havíamos comentado agora há pouco. Vamos ler com maior fidelidade o que André Luiz menciona daqueles instantes que antecedem o transe, que nós poderíamos chamar de pródromos do transe, ou seja, os momentos que antecedem, que se constituem uma série de procedimentos adotados pelos espíritos para que o evento aconteça. Euclides, que é o mentor do grupo, acomodou Dionísio, que é o espírito comunicante, ao lado dela, a médium, enquanto a médium se concentrava em oração. Vira, o médium tem que sentar e entrar em oração. O dedicado amigo, Euclides, aplicava-lhe passes magnéticos, fortalecendo os nervos das vísceras e ministrando, ao que percebi, vigorosas cordas de força. Não somente as fibras nervosas são feixes de nervos, né? Mas também as células glias, que são células de preenchimento e de proteção dos neurônios para não ocorrer dano.
Aqui vai uma observação importante sobre a questão do passe. Passe magnético. Dá-lhe a impressão de que existem tipos diferentes de passe. Todo passe é magnético. Por que é magnético? Porque ele cria um fluxo de energia de um para o outro. E isso estabelece um campo magnético. Porque as pessoas às vezes começam a propagar que existe passe especial, passe para aquilo, passe para aquilo outro. Isso é um mito. O resultado, o efeito do passe na pessoa, quem coordena são os espíritos superiores. A energia do passe, meus amigos, circula pelo nosso corpo, pelo sangue. Isso é muito interessante observar. Porque o passe, portanto, ele pode ser aplicado em qualquer parte do corpo, que ele vai circular pelo sangue, igual o medicamento que você toma. Você não tem que aplicar passe no lugar do corpo. O André Luiz orienta que o passe seja aplicado na cabeça, no centro de força coronária. Basta ir para que ele se espalhe por todo o organismo e sem movimento, porque o passe também é um ato mental de transmissão de fluido vital, consequentemente energia para a pessoa, vai levar o campo energético da pessoa. Agora, esse passe que é aplicado antes do transe, ele intensifica o campo magnético natural que nós temos. Então, nós temos um magnetismo próprio. Quando a gente fala magnetismo, nós estamos falando de ímã mesmo, que atrai ou repele. Então, ele intensificando esse campo magnético do médium em geral, porque é um perispírito que vai se encostar. Eu digo encostar, não querendo reforçar a ideia de encosto, mas é porque é uma proximidade física mesmo, um contato perispírito a perispírito. Isso é explicado inclusive pelo próprio Allan Kardec, e é o que estabelece o fluxo. Observa o que André Luiz menciona aqui. Acomodou Dionísio ao lado dela. Então o espírito estava sentado do lado dela. Há um outro relato de André Luiz que ele menciona que o espírito, nesse momento do transe, pela aproximação física, ele se debruçou sobre a médium como alguém se debruça sobre uma janela. Então há um contato físico mesmo, de perispírito a perispírito. Por isso as sensações se intensificam. E aí cria um fluxo do pensamento. André Luiz também cria uma imagem muito interessante. Ele fala assim que há uma verdadeira enxertia psíquica. Quem conhece o enxerto de planta sabe que é uma planta que está plenamente contactada, integrada à outra, embora sejam duas mentes separadas, né? Enxertia psíquica, neuropsíquica, porque há um contato também neurológico dado à existência e à função da glândula pineal. Então, a entidade está ali ao lado. Isso gera a compreensão de que reforçando, o médium não precisa receber o passe, porque já está sendo atendido, e o campo magnético não deve ser afetado pelas ações do esclarecedor ou de outras pessoas que estão perto. Me perguntaram uma vez, mas e se o médium estiver caindo da cadeira, eu não posso segurar? Eu vou, primeiro o médium não tem que cair da cadeira, porque se ele estiver caindo da cadeira, ele está precisando de melhor adestramento. Mas é óbvio que você não vai deixar o componente cair na cadeira. Aí já tem um distúrbio, né? Já tem uma degeneração. Mas as pessoas criam certas degenerações indevidas. Eu assisti certa vez uma reunião mediúnica em que um médium incorporou o marido desencarnado de uma companheira do grupo. Foi uma mensagem que causou grande emoção em todos nós. E a certa altura ela se levantou e foi abraçar o médium.
estava abraçando o marido. E o pior, o médico aceitou o abraço. Ele levantou da cadeira e foram abraçar os dois. Ficaram os dois abraçados. Eu fiquei assim, abri o olho, fiquei olhando os dois abraçados lá, chorando. Até a gente entende, assim, aquele momento de dor, não é? Mas é incompreensível esse tipo de atitude. Com certeza ela já estava sendo abraçada pelo esposo, amado, mas na cadeira dela. Antes da complicação, ele já estava ali presente, você lembrou muito bem, a companheira nos auxiliando. Outras vezes o espírito orientador do grupo indica ao esclarecedor: dê água ao espírito, ofereça água ao espírito, né? Tem gente que leva isso ao pé da letra, pega, coloca a aguinha no copo, bota na boca do médico. Ele está em transe, você vai engasgar uma pessoa, uma hora dessa vai levar um susto, porque não pode beber água. Ele está em transe. Você não pode dar. É o espírito que vai beber, e é o orientador espiritual que criou aquele medicamento, que para o espírito é físico, não é uma imagem mental. São algumas análises que se faz de uma observação como essa e do cuidado que os espíritos têm no momento do transe. Por isso é importante você estar ligado num grupo espírita sério. Aí você vai ter essa proteção aqui. Porque se você quiser fazer o espiritismo à moda da casa, aí não garanta o resultado. Porque esse padrão é uma referência. Isso aqui não foi colocado por acaso na obra. É porque é uma referência de trabalho. Ou seja, é assim que os espíritos superiores entendem que tem condições de trabalhar no plano físico. Eu posso fazer do meu jeito, mas eu não posso garantir o resultado. Por isso que eu mencionei ontem no livro, na revista Reformador, que nós publicamos agora em janeiro de 2019, o artigo Atendimento aos Desencarnados, o protocolo de André Luiz. Porque realmente eles têm um protocolo de atendimento. Os espíritos superiores têm um modo que eles orientam de como fazer. E aí a gente fala assim: mas isso aqui está ultrapassado. Como ultrapassado? Isso aqui é o protocolo dos espíritos superiores. Aí eu começo a inovar. Eu começo a criar. Eu acho uma coisa bonita ali e trago para cá. Porque tem gente querendo trazer de novidade para dentro do centro espírita. E quando você fala assim, isso não é espiritismo, a pessoa fala: você é radical, você não dá abertura. Não, não é que eu não dou abertura, porque você é espírita. Você poderia ir lá na casa paroquial e pedir para o padre, por exemplo, para você fazer uma reunião mediúnica lá. O padre poderá dizer não. Eu pergunto: ele estará errado? Não, nunca, é corretíssimo. Porque ele tem o ofício dele, ele tem a fidelidade teológica, aquilo que ele foi preparado. Nosso espírito tem também a nossa fidelidade teológica. E a gente então fica com certos, a gente vai ser meio novidadeiro, né? Uma vez num seminário, a pessoa disse assim que tentou instituir o abraço terapêutico no centro espírita, a terapia do abraço. Segundo, aí eu perguntei: terapia é essa? Ela falou: não, teve numa UTI, determinada faculdade de medicina, que os profissionais se reuniram, fizeram uma experiência tal, de abraçar os pacientes da UTI e viram que deu um excelente resultado. Eu falei: minha amiga, você colocou a coisa no padrão correto. Isso foi uma experiência. Naturalmente, se foi feito na universidade, teve um protocolo, teve uma autorização dos órgãos competentes. Isso não foi aleatório. E essa pesquisa ainda vai ser confirmada para você generalizar isso no universo médico. Agora, você já quer pegar isso e já trazer como uma realidade científica dentro da casa espírita?
Perceberam a distorção da compreensão? Quer dizer, eu estou numa experiência que não foi ainda nem publicada e consagrada ou confirmada, e eu já quero trazer para dentro do centro. É isso que acontece com certas práticas não espíritas que as pessoas querem trazer. Eu assumo o risco, não é? E mencionei de um grupo que vi que criou essa história de abraçar. Achava que tinha que abraçar todo mundo, chegava na reunião pública para receber fraternalmente as pessoas. Eles fizeram uma reunião, quem se candidata? Quem se candidata? Um candidato. Aí eu ficava lá na porta, abraçava todo mundo. Aí as semanas foram passando, o pessoal começou a perceber que as mocinhas mais bonitinhas, os abraços eram mais demorados. Aquele homem, ele mal pegava na mão. Aí depois as senhoras também já não estavam querendo aquele abraço, estava muito caloroso aquele abraço. Por fim, tinha gente já deixando o centro porque não aguentava aquele abraço, porque depois do abraço, na hora do intervalo ali, ele já chegava junto das pessoas, começava a assediar as pessoas. Virou assédio moral. Foram descobrir, era uma pessoa que tinha processo de pedofilia. Olha a ingenuidade. Não podemos ser ingênuos. Podemos abraçar? Abraçamos. Fraternalmente, com respeito, mas sistematizar isso, não é? Eu não tenho nenhum problema com o abraço. A esposa aqui presente sabe que eu sou meio bonachão. Mas tudo tem um limite. Você tem, não é, aquele momento ali. Agora, se você traz isso como uma terapia, tratamento, ou como uma meta a casa, eu fiz esse parênteses porque realmente é um assunto palpitante, e às vezes a gente está discutindo questões aqui, analisando André Luiz, Evandro, e essas obras consagradas, e às vezes a pessoa, mas eu faço diferente. A pessoa pode fazer, mas ela esteja consciente de que ela tem uma meta a atingir, que é o padrão dos espíritos superiores, sob o risco de ter graves distorções. Esse assunto aqui é bem dentro do que eu acabei de colocar, que é o centro de força laríngeo, adestrando-lhe a faculdade de incorporação, psicofonia, por intermédio de passes magnéticos sobre a laringe e em particular sobre o sistema nervoso. Então eles concentram os passes na garganta, porque vai ser o órgão que vai ser mais utilizado no momento do trânsito. Mencionando já e reforço que eu uso indistintamente a palavra incorporação ou psicofonia. Eu não disputo palavras, desde que a gente entenda o que está dizendo. Porque o próprio André Luiz utiliza a palavra incorporação. Ele veio utilizar a palavra psicofonia depois do Missionários da Luz. Mas curiosamente Allan Kardec usa uma outra expressão no Livro dos Médiuns. Qual é a expressão, eu pergunto a vocês, que Allan Kardec utiliza para esse tipo de mediunidade, de incorporação? Vocês lembram? Médium o quê? Médium falante. Essa é a expressão. Ele tem um pequeno trecho que ele fala do médium falante, mas significando exatamente esse trânsito. Engraçado, eu lembro do Chico, ele falando assim que as mulheres são melhores médium do que os homens, né? Não tem nada a ver com médium falante. É porque eu sei que tem gente que pensou. Eu falei porque a minha intuição já captou. O que ele está falando? Óbvio que não, por causa da sensibilidade de Deus. Pelo menos para uma coisa certa, né? Falar demais. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, eu estou falando. Eu estou dizendo que as mulheres são mais sensíveis que os homens. Essa sensibilidade, inclusive, é estudada pelo Dr. Jorge André no livro Forças Sexuais da Alma, quando ele fala dessa sensibilidade que o homem deve desenvolver para se ajustar ao trabalho da mediunidade. É preciso sim ser mais sensível. No tom de brincadeira, mas para reforçar essa questão da sensibilidade e entrar nesse assunto aqui, que é a concentração mental
e a concentração mediúnica, que tem muita gente que tem uma dificuldade imensa em concentrar na reunião mediúnica. Como é que eu faço para concentrar na reunião mediúnica? Curiosamente, sempre chamou a atenção como André Luiz trata o assunto concentração. Não tem nada a ver com técnicas de concentração, porque técnica de concentração, você pode fazer exercício de concentração, por exemplo, prestar atenção na respiração, prestar atenção numa música, pensar numa flor e ficar concentrado ali, pensar na imagem de Jesus e prestar atenção ali. Isso você adestra a mente a ficar concentrado. Mas ele, olha como André Luiz fala o que é a verdadeira concentração para a reunião mediúnica. Foi aí que nós trouxemos a expressão, uma diferenciação entre concentração mental e concentração mediúnica. Eu vou ler, porque realmente a explicação dele é muito curiosa, porque ele trata o assunto de forma totalmente transcendente do que a gente entende de concentração. Veja, ora, diz André Luiz, se os amigos encarnados não tomam a sério as responsabilidades que lhes dizem respeito fora dos recintos de prática espiritista, se porventura são cultores da leviandade, da indiferença, do erro deliberado e incessante, da teimosia, da inobservância interna dos conselhos de perfeição cedidos a outrem, que poderão concentrar nos momentos fugazes de serviço espiritual? Olha, veja bem o olhar dessa entidade elevada sobre o que é concentração. Então, por que eu tenho dificuldade de concentração na reunião mediúnica? Não é só porque me falta hábito de focar a mente. Não é isso que vai me permitir o transe, ou a qualidade do transe. É algo mais. Está ligado ao aspecto moral do médium. Por isso, Allan Kardec, no livro dos médiuns, tem um capítulo muito interessante. Influência moral dos médiuns nas comunicações. Esse capítulo sempre chamou a atenção. Por que a moral tem a ver com mediunidade? Com a faculdade mediúnica? A moral não tem nada a ver com a faculdade mediúnica em si. Kardec chegou ao ponto de dizer que ela é orgânica. Orgânica espiritual, segundo Emmanuel. Nós vemos aqui Epítetos, quer dizer, é uma faculdade, como ver, ouvir e falar. O problema da moral, da mediunidade, é a qualidade que eu empreendo na minha prática. Mas André Luiz adita um fator muito importante. Corpo e alma são indissociáveis. Eles não sabem dizer, diz André Luiz, nós não podemos dizer onde termina o espírito e começa a matéria. Compreende? Ou seja, isso está numa ligação molecular, perispiritual de tal sorte, as células orgânicas, as células perispirituais, que todas as células que nós temos no organismo, temos no perispírito, e o espírito, isso é uma unidade. Não dá para dissociar. Então, tudo que eu faço no corpo repercute na alma. Tudo que a alma pensa repercute no corpo. E isso tem uma interferência profunda na qualidade da prática mediúnica. Por isso é que os tóxicos, as viciações físicas prejudicam no trânsito. Alguns até induzem o trânsito, viu? Drogas alucinógenas, bebida alcoólica, pode levar o indivíduo ao trânsito. É um trânsito induzido. Pessoas bebem, às vezes, para entrar em trânsito, bebida alcoólica ou determinadas substâncias tóxicas. Mas aí
ele entra no estado alterado de consciência profundamente perigoso, desequilibrado, porque ele não tem nenhum respaldo espiritual. Então afeta a qualidade do trânsito. Da mesma forma, veja como André Luiz colocou aqui, somente aspectos morais, mas também físicos, que impedem a melhor concentração. Leviandade, indiferença, erro deliberado, teimosia, dar conselho de perfeição aos outros e não seguir. E isso atrapalha a qualidade do trânsito. Você vai se sintonizar, mas com espíritos inferiores. Então a pessoa quer sentar na reunião mediúnica e concentrar e receber a entidade mais elevada, o mentor mais sublime. Mas não é um evento isolado, o trânsito. Ele é contextual na vida do indivíduo. Eu preciso ter uma adesão sincera ao meu compromisso mediúnico nesta encarnação. Eu preciso abraçar isso com seriedade. É óbvio que eu não vou me tornar santo da noite para o dia, não é isso que se quer. É o esforço. Os espíritos valorizam o esforço. Reconhece o espírita como? Pelo esforço da transformação, da dominação dos seus impulsos. Ou seja, o autocontrole. Eu preciso lutar pelo autocontrole. Tem hora que eu não vou dar conta, é normal. Mas eu tenho que me esforçar para ter um pouco de autocontrole. Porque senão eu vou ter dificuldade de concentração na reunião mediúnica. Então a concentração da reunião mediúnica é diferente de uma concentração que eu faço em práticas, por exemplo, meditativas, que ficam com foco apenas na mente. Não. A existência do indivíduo interfere na sua qualidade de concentração. Porque eu poderia me inscrever numa escola mentalista e aprender a concentrar. Existem várias técnicas que você encontra nas escolas especializadas que trabalham puramente a mente, mas não trabalha a espiritualidade. O que André Luiz está trabalhando aqui é a espiritualidade no ser, e não apenas um adestramento psíquico. O que torna o transe mediúnico, na visão espírita, transcendente e sublime, e não uma prática meramente mecânica. Por isso nós não podemos ficar psicografando em casa, tomar cuidado de ficar viajando por aí pintando. Isso é um risco, porque você não pode garantir a presença dos espíritos. Isso aí é puro exercício de fenômeno. Mas a qualidade mediúnica, ela se estabelece por uma adesão do indivíduo a uma prática de alta espiritualidade. Ficou clara essa parte? E realmente é muito curioso como André Luiz trata a questão da mediunidade, a concentração na prática mediúnica. Melhor dizendo. Nos domínios da mediunidade, no livro dos domínios da mediunidade, no capítulo 6, aí já, até agora nós falamos dos pródromos do trânsito, né? André Luiz vai explicar um pouco mais sobre o trânsito. Ele diz: notamos que Eugênia Alma, Eugênia é a médium, afastou-se do corpo, mantendo-se junto dele à distância de alguns centímetros, enquanto que, amparado pelos amigos que o assistiam, o visitante sentava-se rente, inclinando-se sobre o equipamento mediúnico, ao qual se justapunha, à maneira de alguém a debruçar-se numa janela. Compreendi que aquela associação poderia ser comparada a sutil processo de enxertia neuropsíquica. Nós comentamos isso já,
O que destaca-se aqui é que essa médium, no contexto que André Luiza coloca, ela é uma médium consciente. Mas ela afastou-se do corpo alguns centímetros. Significa que ela desdobrou e não percebeu. Mostrando que mesmo o médium consciente